escutar o Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, eu quero te acolher nessa sexta-feira, dia 2 de maio, para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Hoje a igreja faz memória de Santo Atanásio, que no terceiro século, 325, ajudou a igreja num processo de discernimento muito importante para a definição das doutrinas que hoje nós proclamamos. Vamos meditar então o Evangelho de hoje, Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir essa famosíssima página do Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, de forma milagrosa. Esse texto nos faz lembrar a ação divina que no Antigo Testamento alimentou o povo de Israel caminhando no deserto com o maná vindo do céu, uma outra ação milagrosa. Então o Evangelho de hoje destaca o milagre. Caríssimos amigos, o milagre é uma ação de Deus para chamar a nossa atenção e para conduzir o nosso coração a Ele, a Deus, para conduzir os nossos passos a Ele, a Deus. A função do milagre é suscitar a fé em Deus, naquele que contempla a ação milagrosa. E hoje, este milagre acontece sobre uma realidade, uma necessidade. A necessidade era a grandiosa multidão que precisava ser alimentada. A realidade, o que fazer para alimentar essa grande multidão, visto que, como diz o apóstolo, nem 200 moedas de prata daria para alimentar tamanha multidão. Isso para dizer a desproporção que havia entre a necessidade e a realidade que se tinha.
E veja que é a pessoa de Jesus que faz com que aquela grande necessidade possa ser, de fato, atendida pela realidade do que se tem. E esse é o grande ensinamento, a grande revelação desse texto narrando o milagre da multiplicação dos pães. Meu irmão, minha irmã, a realidade que nós temos é sobre ela que Deus age, e toda a ação de Deus sobre a nossa realidade é convertida no milagre. Algumas vezes nós nos desesperamos e duvidamos, inclusive, de Deus enquanto seres humanos, na nossa fragilidade, porque o nosso olhar se concentra sobre a necessidade. E quantas vezes temos que enfrentar necessidades que, de fato, são maiores, são grandes, mais do que os meios reais que temos de atendê-la. E como o nosso olhar está somente para a necessidade, o medo, às vezes o desespero, a tristeza. Hoje, o Evangelho quer colocar essa semente no teu coração, também no meu coração, no nosso coração. Que não importa a necessidade, a realidade da nossa vida é que, à medida que em Deus nós confiamos, tudo pode ser vivido com esperança, transformado, multiplicado, se nós valorizamos a realidade que temos, a vida que vivemos. É com base naquilo que é a realidade da vida que Deus quer operar o milagre para transformar as necessidades que temos. Então hoje eu te convido, não coloca a tua atenção só nas grandes necessidades que tem. Coloca a tua esperança sobre a realidade do que se tem. Porque sobre esta realidade é que as necessidades serão atendidas quando colocadas em Deus. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, Ele transfigura, Ele renova, Ele multiplica. Queria te fazer um convite para aqueles que estão escutando esta meditação pelo YouTube, pelas redes sociais. Curte, compartilha e faz um comentário. Envia para as pessoas que você gostaria que elas escutassem a palavra de Deus nesta manhã. E que a palavra de Deus, a sua bondade, nos auxilie e multiplique as graças do Senhor em nós. O Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza aos caminhos de felicidade eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor